Boa tarde a todos, boa tarde, senhores auditores que aqui compõem a mesa, procuradoria, aos advogados, secretariado e as demais pessoas que aqui estão presentes. Vamos iniciar aqui a pauta de processo da segunda comissão, sessão do dia 18 de julho de 2023, às 17 horas. Nós temos, para iniciar, um pedido de preferência, que é o processo número 636, já é, inclusive, o primeiro da pauta. E é o Dr. Marcos Roberto, conseguiu? Então, com a palavra, doutor Marcos Roberto. Boa tarde a todos. Obrigado, senhor presidente. Só pedir um minutinho que está demorando para abrir aqui. Só um minutinho, senhores. Estou clicando aqui, mas ele não abre. Bom, vou ter que abrir um a um aqui, que senão não vai dar certo. Bom, vamos lá então. Processo 636/2023. A doutora procuradora denuncia aqui o senhor Ítalo de Souza Barbosa, no artigo 258, cumulado com o artigo 162, lá da agremiação do Água Santa. Diz aqui que consta na súmula do relatório de arbitragem que o atleta amador Wallace Gabriel Silva Lima, de número 9, do sub-13 da equipe da Água Santa, foi substituído disciplinarmente aos 40 minutos do segundo tempo por desrespeitar a equipe de arbitragem, incorrendo em reincidência, pois já havia sido advertido no mesmo jogo por jogada temerária, conforme relatado pelo árbitro. Abre aspas, por discordar das decisões de arbitragem de forma assintosa, e o mesmo já havia sido advertido anteriormente por uma ação temerária. É o 258, acumulado com 62. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok. Muito obrigado, doutor. Bom, nós temos produção de provas ou é a defesa já? Eu trouxe o vídeo, ele não é muito, não vai elucidar muita coisa, mas apenas para trazer a verdade real dos fatos, e também temos o denunciado aqui para ser ouvido, o senhor Ítalo. Ok, então vamos iniciar com a imagem e depois vamos ouvir o denunciado. Agora foi. Só para esclarecer, o lance vai acontecer nessa região aqui, mas o cameraman, ele dá uma dormida no ponto e a imagem acaba ficando fixa lá, só dá para ver o final da expulsão do atleta. Mas é aqui nessa região do campo. Não, quem está deitado é um atleta do Água Santa, ele se levanta, desculpe, o atleta fica deitado, mas posteriormente o atleta do Água Santa reclama pelo árbitro não ter marcado falta, e aí por essa reclamação ele é expulso. Aqui já é o árbitro tendo mostrado o cartão e este atleta aqui já saindo, o senhor Wallace. Isso aí já não tem mais nada. Ok, então vamos, por favor, senhor Ítalo. Por favor. Vai precisar do documento?
Já mostrou. Pode sentar aqui, por favor. À disposição, doutor Marcos. Tudo bem, senhor Ítalo? Tranquilo? Tudo bem, boa tarde. Obrigado por ter comparecido. O senhor sabe por que o senhor está aqui, né? Entendeu exatamente o que está acontecendo, né? Só fazer uma pergunta. Como é que é o trabalho que o senhor faz com a criançada do Sub-13 com relação à disciplina? Só explica para a gente, por favor. Então, esse caso é bem específico porque eu sou treinador da equipe Sub-15, tá? Eu e minha comissão foi designada a dirigir esse jogo aí, essa semana que precedeu esse jogo, por conta de um afastamento do treinador do 13, que teve uma proposta e saiu. Então, a gente teve pouco contato com a equipe Sub-13, certo? Eu, basicamente, assim, foi 4 dias de treinamento que precedeu o jogo. E eu posso falar muito mais em relação à minha equipe. Do 13, assim, é muito específico porque eles são muito novos e pelo lance, assim, eu não vi nenhuma reclamação assintosa. Eu acho que teve umas discussões ali normais de jogo. Como ele já tinha cartão amarelo, que tinha sido advertido, ele foi pedido para ser substituído. Mas em relação ao trabalho em si, a gente teve pouco contato, inclusive, eu com o atleta. Entendi. É só mais uma pergunta. Se nessa partida houve algum mais atos de indisciplina ou não? Não, foi esse caso isolado. Satisfeito, senhor presidente. Obrigado, hein? Alguns auditores, mais alguma pergunta? Doutor Eduardo? Procuradoria, gostaria de fazer alguma pergunta? Nenhum. A defesa gostaria de fazer alguma pergunta? Só isso mesmo. Ok, obrigado, viu, seu Ítalo? Pode voltar lá. Então, vamos iniciar a defesa. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, nobres auditores, em especial um abraço ao meu ex-professor Daniel Falcão, que foi meu professor na faculdade em 2018. Então, espero que a minha defesa hoje esteja à altura de suas aulas de Direito Desportivo. Procuradoria, João, demais presentes. Bom, trata-se de um caso em que o atleta do Sub-13, pelo que consta, 12 anos, é expulso pelo segundo cartão amarelo, tendo sido uma falta temerária o primeiro lance e, nesse caso, uma reclamação supostamente assintosa. O árbitro traz na súmula, de forma muito genérica, o que teria ocorrido no lance. Não há qualquer menção a palavras de baixo calão, a gestos que o atleta teria feito, só fala em uma mera reclamação assintosa, de modo que não é, apesar da presunção relativa de veracidade da súmula, não é possível verificar de fato o que ocorreu nesse caso. Uma súmula genérica, tentamos trazer as imagens, mas essa era a única que o clube tinha, então não foi de forma esclarecedora como gostaríamos. Gostaria de agradecer o senhor Ítalo por ter vindo, ele tinha treino agora, deixou com seus auxiliares para prestar o depoimento aqui perante a Justiça Desportiva, ele sabe da importância disso. O senhor Ítalo não é o treinador da equipe Sub-13 originalmente, ele me falou que essa foi a primeira partida dele no comando da equipe Sub-13, não tinha conhecimento de qualquer ato de indisciplina anterior do atleta. O atleta não pôde vir, está de férias, as férias escolares são respeitadas no clube, então optaram por não estar presente o atleta, deixá-lo descansando. E o atleta, no lance em si, nada faz. Entendo não ser justo com o senhor Ítalo qualquer punição por este caso, tendo em vista que não seria algo por uma falta de pulso do senhor Ítalo ou por deixar isso acontecer, que teria em 4 dias que um lance como esse teria ocorrido. Foi informado tanto pelo senhor Ítalo quanto pelo clube que os pais estão presentes em todas as partidas e que assim que a partida acabou, os pais foram informados da expulsão. O atleta, ele foi a substituição disciplinar, né, nessa categoria. O atleta ficou no banco chorando, pois sabe que o clube não tolera qualquer tipo de indisciplina e sabe o prejuízo que traria ao seu clube, e considerando ser um atleta de 12 anos,
uma expulsão numa partida acaba tendo um efeito bem grande. Sendo assim, por todas essas considerações, considerando a primariedade do senhor Ítalo, a defesa pleiteia pela absolvição. Caso assim, vossas senhorias não entendam, que seja aplicada a pena mínima, convertida em advertência, e ainda assim, em caso de uma punição por partidas, que o senhorito, que seja levado em consideração o artigo 182 do CBJD. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Parabéns pela defesa. Então, vamos iniciar a votação. Obrigado, senhor presidente. Parabenizar o doutor pela defesa. Senhor presidente, eu entendo até a responsabilidade do treinador aqui, quando há um ato do menor, mas assim, eu não consigo, precisaria ter a lesividade expressa aqui, né? Não há nada na súmula dizendo que efetivamente o atleta diz que foi uma conduta assintosa, né? Mas não expressa exatamente o que foi. Ainda que fosse punir, eu vou ler aqui só o parágrafo único do artigo 62, que fala que nos casos de reincidência de prática de infrações disciplinares previstas nesse Código por menores de 14 anos, responderá o seu técnico ou representante legal na respectiva competição, caso tenham sido adotadas medidas cabíveis, caso não tenham sido adotadas medidas cabíveis para orientar e inibir novas infrações. Então a gente não tem aqui como averiguar se foram ou não cumpridas essas medidas, né? Acho até que a letra da lei aqui é bastante inapropriada. Diante até do depoimento do seu Ítalo, que agradeço, a obrigação do árbitro efetivamente é punir, aplicar a punição em campo, mas aqui no tribunal eu não vejo como fazer dessa forma, então eu vou absolver o treinador. Esse é o voto, senhor presidente. Ok? Obrigado, doutor. Doutor Eduardo. Eu acompanho nesse caso também, pelo que eu vi do vídeo, apesar de ser bem, a imagem não ser clara, mas não há uma demonstração ali de que houve até um excesso de nenhum dos atletas ali. Pelo que a gente conhece do jogo, então eu acompanho o voto do relator. Doutor Daniel. Boa tarde. Queria agradecer o carinho do doutor Leonardo. Queria registrar que fico muito feliz em ver a evolução dele. Ele era meu aluno, foi me orientando de iniciação científica e agora dá para ver aqui, aprendeu e está aqui como advogado de direito esportivo. E vou acompanhar o relator absolvendo. Eu também acompanho sob os mesmos fundamentos, então, por unanimidade, aí foi absolvido o treinador. Muito obrigado. Bom, processo finalizado. Vamos continuar com o processo 669. Doutor Marcos, novamente, é isso? Então, Senhor presidente paulista, sub-11, Colorado Caieiras e Guarani, no dia 2 de julho último, a denúncia da doutora Procuradoria traz aqui como infração cometida pela agremiação do Colorado Caieiras, no artigo 206 do Código. E o motivo é atraso no início da partida devido ao atraso do policiamento da partida. E tem mais um também, 191, inciso 3º, também do Colorado Caieiras, e o relato é o seguinte.
Não houve o pagamento das taxas de arbitragem. Deixa eu só ver se a agremiação... Ela não tem antecedentes. Não, tem antecedentes, sim. Tem, não tem. Então, então ela é reincidente a ser relatada, senhor presidente. Tem defesa escrita, não? Não. Então, doutor Fábio, nos honre com sua defesa. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Doutores, aqui nesse caso específico, trata-se de um sub-11, né? E a partida ocorreu no Estádio Municipal Carlos Featini, em Caieiras mesmo, né? E tratando-se de um sub-11, eles não têm torcida, né? E normalmente o efetivo disponibilizado para a partida são o quê? É um carro com uma viatura com 2 policiais, né? Para fazer a segurança ali da partida, né? Nesse caso, eu entendo que o policiamento atrasando não afeta, não é de uma responsabilidade diretamente relacionada à agremiação, né? Porque ela não tem esse controle. É feita a solicitação, tanto que o policiamento esteve presente na partida, mas às vezes tem alguma ocorrência por isso ocorre o atraso da viatura. Então, nesse caso, como eu entendo que não é de responsabilidade direta da agremiação, e principalmente tratando de um sub-11, e vendo também que não teve atraso para a entrada em campo, as duas equipes estavam em campo na hora marcada certinho, e só o policiamento que atrasou, né? São 9 minutos, é um tempo considerável, né? Uma multa agressiva para um sub-11. Eu peço primeiramente a absolvição da agremiação com relação ao 206, e caso os senhores entendam de forma divergente, peço que seja aplicada a tabela, mas sem a majoração pela reincidência. E já com relação ao 191, né, que não foram pagas as taxas até aquele momento, eu sempre digo que as taxas elas são pagas com atraso ou não, né, mas elas são pagas, porque até a própria federação exige, para que continue na própria competição. Mas, de qualquer forma, caso os senhores entendam pela não absolvição, que seja aplicada a pena mínima do artigo 191 de R$ 100 e também considerando 182. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Marcos? Senhor presidente, parabenizo o doutor Fábio. Com relação à taxa, a questão de pagar depois ou pagar antes, assim, configura a violação do regulamento, porque tem que pagar na hora, né? Então não foi pago, eu vou aplicar a taxa aqui, eu costumo aplicar aqui R$ 300, em função disso. Com relação ao policiamento, é uma situação bastante complicada, mas assim, a agremiação não trouxe nenhum comprovante que pelo menos efetivamente convocou o policiamento para estar no local. É evidente que jogos de sub-11, sub-9, etc., não tendo torcida, não precisa de policiamento, mas a agremiação dá o direito dela para a federação, né? Então, se não precisa, tá? Então vem na federação, faz o comunicado, pega uma autorização para não ter policiamento. Eu não posso absolver, né? Porque outro dia até teve assim, se ela tem um problema, o policiamento não compareceu, faz o juiz constar, olha, não compareceu porque foi atender uma dirigente em tal lugar, ó, tá aqui, comprovei, não tenho prova nenhuma, eu não posso absolvê-la. Eu vou ser bastante benévolo, vou aplicar metade aqui, daria 1.350. Não, mas tem a dobra ainda, né? Vai ficar nos 1.350, não vou aplicar a reincidência, senhor presidente. Esse é o voto. Então, seria 1.350 no 206 E e 300 R$ 300 no no 91. 913. Doutor Eduardo? Essa questão do policiamento, ela é simples, basta só apresentar a convocação, daí não há como você determinar que o clube, que a polícia em si se apresente caso haja uma ocorrência. Então eu acompanho. Com relação ao artigo 191, R$ 100 a pena mínima foi uma infração, pela dobra seria R$ 200. Esse é o meu voto. Acompanho com relação à punição no artigo 206 e aplico 200 no artigo 191. Tá, então vamos lá. Então o teu ficou 200 no 91 e no 206 ficou 1.300, 350. Doutor Daniel?
Conforme o 216 acompanha o relator e conforme o 91 acompanha a divergência, presidente. Tá, então 1.350 também no 206 e R$ 200 no 91. Perfeito. Eu também vou acompanhar o voto divergente, então por maioria no 206, 1.350 e no 191, R$ 200. Próximo processo, o processo 671. Ah, tá aqui escondidinho aqui embaixo. Processo 670, Esporte Clube União Suzano e Clube Atlético Joseense, Paulista Sub-13, doutor Eduardo Beral. Obrigado, senhor presidente. Paulista Sub-13, partida do dia 2/7, Ecos e Clube Atlético Joseense. Denunciado o Clube Atlético Joseense por atraso na partida. A Procuradoria apresentou denúncia com base no artigo 206, em razão do atraso de 6 minutos, devido à equipe Clube Atlético Joseense entregar a relação nominal às 10h17. Diante disso, foi pleiteada pela Procuradoria a condenação da agremiação nas penas do artigo 206. O Clube Atlético Joseense possui antecedentes em seu relatório. Procuradoria. Obrigado, presidente. É só reiterando o que o relator falou, gostaria que fosse verificado a ficha de reincidência aqui. Tem 2 reincidências específicas no mesmo artigo, né? E mais uma só neste ano aqui. Então, assim, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Obrigado. Doutor Fábio, vamos lá. Obrigado, presidente. O pleito da defesa é a pena mínima, considerando o artigo 182 da defesa. Obrigado, doutor Eduardo. Aqui não tem muito o que se argumentar. 6 minutos, categoria de base, seria 900 o mínimo, pela reincidência, a dobra a aplicação da pena de R$ 1.800. Doutor Marcos, Eu acompanho, senhor presidente. Daniel. Acompanho, senhor presidente. Ok, eu vou acompanhar também, unanimidade 1.800, é isso? 1.800.
Ok. Então vamos prosseguir. Processo 671. Associação Atlética Francana, Amparo Atlético Clube, Sub-23, segunda divisão, Dr. Daniel Falcão. Presidente de processo 671/2023, Francana vs Amparo, o denunciado atleta do Amparo, Otávio Henrique Jesus Gonçalves, incluso no artigo 250 CBJD, breve resumo da súmula, ele não tem antecedentes. Segundo cartão amarelo, motivo por após já ter sido advertido com o cartão amarelo, calçou de maneira temerária seu adversário número 8, senhor Juan André Alves de Carvalho Reis. O jogador atingido necessitou de atendimento médico, retornou ao jogo. Esse é o relatório. Bom, aqui nós já temos aí a praxe, mas, por É só, favor. a defesa pleiteia a aplicação da jurisprudência aqui da comissão de converter em advertência. Bom, obrigado, doutor Daniel. Voto pela suspensão com conversão em advertência. Doutor Marcos, Acompanhe, senhor presidente. doutor Eduardo. Acompanho. Não, também unanimidade, suspensão de uma partida convertida em advertência. Foi rápido, hein? Esse é o 671, né? Também votei. Muito bem. Então, encerrado também o 671, vamos partir para o 672, Associação Atlética Francana em Batatais, Sub-13, Paulista Sub-13, auditor, relator, novamente, doutor Marcos Roberto. Obrigado, senhor presidente. Conforme Vossa Excelência mencionou, Sub-13, Francana Batatais, foi no último dia 2 de julho a partida. E a outra procuradoria diz aqui que o senhor Luiz Edmar Remondini, praticou uma infração capitulada no artigo 258, ele era da agremiação do Batatais. Relato do árbitro. Por após ser advertido com cartão amarelo por reclamação, em ato contínuo se dirigiu ao quarto árbitro e disse as seguintes palavras: abre aspas, você é muito ruim, vai se foder, você está acabando com o futebol. Fecha aspas. Está denunciado no 258, parágrafo 2º, inciso 2, e a agremiação da Francana também infringiu o artigo 191. Consta na súmula relatória de arbitragem que a mandante do Francana deixou de cumprir regra da competição conforme relatada pelo árbitro, de forma que o pagamento da taxa de arbitragem não foi realizado pela equipe mandante. A Francana não tem antecedentes e também o senhor Luiz Edmar não tem. Esse é o relatório, presidente. Tem defesa escrita, não? Nenhum dos dois? Não, acho que não. O senhor tem condição de fazer as duas, né? Não tem problema, né? Então vamos lá, não são... desculpa. Pesados auditores, eu sempre gosto de ressaltar nesses casos aqui, novamente nos deparamos aqui nesse tribunal com certa frequência de membros de comissão técnica, no caso aqui é Sub-13, né? Dando péssimos exemplos aqui de conduta, né? Então eu entendo que se deve dar a penalidade exemplar aqui nesse caso aqui. Reitero os termos da denúncia. Obrigado. Parabéns, doutor. Importante observação, realmente. Vamos lá, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Bom, primeiramente, com relação ao Francana, né, já temos aqui o entendimento, né, que se aplica a multa no caso de atraso do pagamento das taxas, então eu peço a aplicação da pena no mínimo legal, considerando o artigo 182. Já com relação ao massagista aqui do Batatais, entendo que houve um desrespeito, embora esse desrespeito não tenha sido efetivamente grave. Por quê? Embora tenha usado palavras de baixo calão aqui, ele foi mais assintoso do que desrespeitoso. Né? Tanto que eu entendo aqui o vai se fuder como uma interjeição, não foi nem diretamente, entendo que não é nem diretamente, é diferente de um vai tomar no cu, por exemplo. Né? Eu acho menos agressivo nesse caso. Então, como ele é primário, né, trata de uma equipe amadora aqui no caso, eu peço a aplicação da pena mínima
é convertida em advertência e caso os senhores entendam de forma divergente, que seja aplicado o artigo 182. É a defesa. Obrigado. Dr. Marcos. Senhor presidente, parabenizo o doutor Fábio. Com relação à francana, a taxa é a mesma que eu já apliquei no último processo, R$ 300. E com relação ao senhor Luiz Edmar, é curioso que ele achou gravoso, mas aplicou o cartão amarelo. Então, se a conduta foi gravosa, ele vai ter aplicado o vermelho, né? Então, eu vou aplicar a pena mínima, sem conversão e advertência, porque se ele não achou grave, por que eu acharia, né? Esse é o voto. Então, a suspensão de um jogo. Uma partida. Dr. Eduardo. Com relação ao senhor Luiz Edmar, eu concordo, acompanho o relator, uma partida. E com relação à Associação Atlética Francana, por ser uma competição sub-13, né, não ter nenhuma antecedência de punições, eu aplico a pena de R$ 100. Obrigado, Dr. Daniel. Nos dois casos, acompanho o relator. Bom, peraí, vamos anotar aqui. Uma partida pro massagista, eu acompanho também. Então, Dr. Marcos 300, doutor 100. 300, eu vou acompanhar o voto divergente, então, R$ 100. Perfeito. Finalizado. Então, penúltimo processo. Processo 673, International Academy. A Clube Atlético Joseense novamente, só que agora Paulista Sub-17. Dr. Eduardo Berol. Obrigado, senhor presidente. Inove Futeboltec contra Clube Atlético Joseense. Partida Paulista Sub-17. É denunciado o atleta amador Paulo Vitor Fagundes da Silva. A denúncia é feita contra o atleta com base no artigo 250, segundo o relato do árbitro, por atingir seu adversário número 11, Leandro Margato, na disputa de bola, impedindo uma oportunidade clara e manifesta de gol. O atleta atingido não necessitou de atendimento médico. Diante disso, foi apresentada a denúncia com base no artigo 250 do CBJD. O atleta não possui antecedentes. Esse é o relatório. Obrigado. Fábio. Obrigado, presidente. Doutores, aqui nesse caso, embora tenha sido um vermelho direto, que eu costumo dizer que é aquele vermelho regulamentar, né, oportunidade clara de gol e tal, analisando a súmula, a equipe do I9, eles venceram por 3-0. O atleta aqui denunciado, ele foi expulso aos 21 minutos do primeiro tempo. Já estava 1-0 para a equipe dele. Depois, mesmo com um a menos, eles ainda fizeram mais 2 gols, um aos 31 minutos e outro aos 63. Então, na prática, analisando a conduta, não foi prejudicial ao clube. Entendo que a conduta não tenha sido prejudicial ao clube adversário, né? Porque mesmo
ainda assim conseguiram marcar uns 2 gols, né, a equipe dele. Então, eu peço, pela primariedade e por ser amador, a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Eduardo. Entendimento aqui da comissão, vermelho direto, uma partida. Doutor Marcos. Acompanho, senhor presidente. Estava 1-0, mas se empata 1-1, a coisa fica complicada. Então, acompanho. Doutor Daniel. Acompanho o relator, Eu presidente. também vou acompanhar, sobre os fundamentos, cartão vermelho direto, uma jogada aí mais assintosa e por unanimidade uma partida. Deixaram marcar mais 2 finalmente. Deixaram marcar mais 2 finalmente. Vou estudar com antes. É o relação de atividade. Se depender de mim, vai ser rápido aqui. É. E o nosso derradeiro, em homenagem ao doutor Arthur. Derradeiro processo 674, Nacional Atlético Clube, América Futebol Clube, doutor Daniel Falcão. Nacional América, processo 674, atleta do Nacional Leonardo de Freitas Mergulhão Araújo, em curso no 254, atleta da América Rian Lucas Silva Carvalho, em curso 250, ambos sem antecedentes, o atleta Leonardo Nacional, cartão vermelho direto, motivo, conforme súmula, expulso por atingir com uma entrada carrinho por trás das pernas do seu adversário, número 9, André Coutinho da Silva, na disputa de bola com uso de força excessiva. Já o atleta Rian do América, cartão vermelho direto, expulso por segurar no seu adversário número 7, senhor Vitor Manuel dos Santos Ferreira, impedido uma oportunidade clara de gol. Informo também que, após ser expulso, tentou vir em minha direção, sendo contido por seus companheiros de equipe. Esse era o relatório. Muito obrigado, doutor Daniel. A Procuradoria não vai se manifestar, então vamos encerrar com a última defesa do dia. Obrigado, presidente. Iniciando pelo Leonardo, atleta do Nacional, cartão vermelho direto, bem enquadrado aqui, né? Bem descrito na súmula que foi com força excessiva. Como é primário, peço a aplicação da pena mínima, com a possível conversão em advertência, entendendo que o artigo permite. Agora, com relação ao Rian, atleta do América, foi um cartão vermelho direto, a mesma conduta do processo anterior, né? Entendo aqui que o árbitro ainda colocou que o atleta tentou em direção a ele, mas foi contido pelos companheiros de equipe, só que eu não vejo tanta importância, porque esse veio em direção a mim não significa que ele foi para agredir, ou se ele foi só gesticular e tentar conversar para tentar que fosse retirado aquele cartão, né? Que nunca dá certo isso. Mas, mas eu entendo que isso não deva agravar. Então eu peço a pena mínima com a possível conversão de advertência também. Ok, muito obrigado, doutor Fábio, pela defesa aí, pelo dia de hoje. Então vamos à votação, doutor Daniel. Eu voto pela suspensão de uma partida para cada um, presidente. Doutor Marcos. Acompanho, senhor presidente. Doutor Eduardo. Acompanho. Também sobre os mesmos fundamentos, né? Cartão vermelho direto, pela gravidade de cada uma das infrações. Por unanimidade, então, uma partida para cada atleta. Desde já, agradeço a todos os colegas auditores aqui, a Procuradoria, a Defesa, doutor Fábio, o secretariado, a todos. Vamos encerrar, então, a sessão. Um grande abraço e até a próxima.